irmãos. Bom dia. Graça e paz. Agora foi certo, né, pastor? Então, irmãos, como o pastor já falou, né? Hoje eu fiquei com a tarefa de continuar a mensagem sobre o livro de Gênesis e queria avisar os irmãos que o nosso recurso de slides aí para vocês acompanhar e ficar mais claro a mensagem não está disponível hoje, só porque sou eu, né? Mas problemas técnicos, né? Então vamos fazer um acompanhamento só pelo texto mesmo, tá? Então queria convidar vocês a abrir lá no livro de Gênesis, capítulo 7. Vamos fazer a leitura e da sequência da mensagem. Amém? Então eu vou fazer a leitura. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a sua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, macho e fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e suas mulheres, e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca, de 2 a 2. Macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as árvores, as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Até aí, né, irmãos? Então, como foi visto nos últimos estudos também, né? Até aqui, agora voltou os slides. Então, até aqui, né? Como a gente viu já nos outros estudos, tinha acontecido já algumas coisas, no capítulo 6 ali, a gente viu já o começo da história de Noé. E hoje, para a gente entender melhor, né, o que se passava nesse capítulo 7, o que havia acontecido, vamos só retomar um pouquinho sobre o que já havia acontecido. Tá? Então, 10 gerações já haviam se passado desde a queda de Adão no jardim, certo? 10 gerações haviam se passado e agora vem narrar a história de Noé, certo? Depois disso, a gente consegue observar também que as duas gerações, a geração
de Sete e de Caim haviam se misturado também, né? As gerações que a gente já viu, e o pastor colocou muito bem no estudo anterior, de que a descendência da mulher, a qual Deus estava abençoando, e a descendência da serpente, né, a descendência que a serpente teria influência. Aqui na história de Noé a gente viu que as duas se misturavam, né? As duas agora haviam se tornado uma só, e elas haviam se corrompido completamente, né? A gente continuou e viu também que o culto a Deus havia se distorcido completamente, né? A gente viu que por elas se misturarem, né, a influência da serpente havia sido maior, então o culto a Deus havia sido esquecido, a questão de o nosso Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra, havia sido esquecido completamente, e o culto a Deus havia sido distorcido completamente, né? Continuando, a gente viu também que toda a criação buscava a violência, o mal e tudo aquilo que não agradava a Deus, certo? A gente viu que por elas se juntarem, essa questão havia sido completamente corrompida, certo? Também vimos que parecia que a serpente, né, a influência da serpente tinha prevalecido, né? Que provavelmente Satanás, durante essa geração, havia falado: nossa, consegui, né? Conseguia, ninguém mais lembra de Deus, ninguém quer cultuar mais a Deus, então a minha parte aqui havia sido vitoriosa, né? Parecia que a serpente tinha tido êxito na sua influência sobre a terra, certo? Também vimos que daí entra a história de Noé, né? Aí vem e a Bíblia fala sobre um descendente de Sete que se manteve fiel a Deus e justo, né? É muito interessante que na história de Noé, nesse capítulo que lemos, e também um pouco antes, a gente vê muito a palavra Noé era justo, né? Viu Deus que não era justo, né? A justificação, certo? E a gente vai entender um pouquinho melhor nesse estudo de hoje, tá? Também vimos que daí, depois de ser introduzida a história de Noé, Deus vem e ordena, né? Dá uma ordem a Noé, falando: eu sou o Senhor Deus e eu vou destruir toda a terra, mas eu quero que você construa, né, uma grande embarcação, né? Aí Deus dá as especificações, a altura, a largura, fala tudo, dá tudo os exemplos certinhos para Noé e fala: faz assim. Noé, o que faz? Não, Deus, que é isso? Eu nem te conheço. Não, eu nunca ouvi falar de você. Quem que é você? Eu não estou vendo você. Não. Ele pega e de imediato ele fala: amém, Senhor, eu vou fazer isso. Se é o meu Deus falando, eu vou fazer isso. Então Noé obedece a Deus e constrói uma arca, né? E interessante é que Noé também ele era um agricultor, né? Noé ele não era um carpinteiro. E do dia da noite, depois de receber essa ordem, ele vira um carpinteiro, né? Só que numa escala descomunal, né? Porque não era construir uma casa ali, uma casinha de cachorro ou um barquinho para navegar no rio. Não, era uma embarcação gigantesca, né? E continuando, a gente vê que durante o tempo que ele construía a arca, né? Durante o tempo que ele estava fazendo a obra de Deus ali, ele não se manteve só naquilo: Deus me falou só para construir a arca, né? Então eu só vou construir a arca. Não, a gente vê que Noé, ele também, durante esse tempo, ele continua anunciando a palavra do juízo de Deus que viria sobre a terra. Ele vem durante o tempo que ele estava construindo, erguendo as madeiras com seus filhos, ele não ficava só atento a isso, mas ele também ia no vizinho: viu, o Senhor vai trazer um grande juízo sobre a terra, se arrependam dos pecados de vocês, se arrependam. Ele trazia, durante o tempo, ele trazia a pregação da justiça de Deus, mas o povo ao seu redor, a sua geração, estava tão corrompida que: não, esse cara aí está louco, né?
esse velhinho aí tá fora da cabeça. E isso é muito interessante de ver na história de Noé, né? A gente também vê que ele falava, como a gente viu, sobre a palavra de Deus, que Deus havia dado a ele. O juízo de Deus viria, né? E ele continuou nessa pregação durante a construção. Só que a gente também sabe que havia um tempo limite, né? Essa construção chegaria ao seu ápice, ficaria concluída e a pregação também teria um encerramento, né? Da mesma forma, ele continuou pregando até o final, até a segunda ordem de Deus que a gente vai ver hoje, certo? Então, a primeira questão sobre esse capítulo, essa passagem que a gente leu, gostaria que vocês observassem a ordem de Deus dada a Noé, né? Alguns detalhes muito interessantes que, quando eu vi isso, e ficou muito mais interessante a história de Noé em alguns pequenos versículos que passam batidos durante a nossa leitura, e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né? Então, ali no versículo 1, eu vou ler novamente. Disse o Senhor Deus, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração, né? E só um detalhe, né, sobre essa segunda ordem, essa ordem de Deus a Noé. A primeira ordem, né, viu Noé, eu sou o seu Deus, vai e construa uma arca, né, que o meu juízo vou destruir esse mundo que existe hoje, veio quando Noé tinha 500 anos, né? Noé tinha 500 anos quando Deus fala com ele a primeira vez. E agora, né, como a gente viu, quando vem essa segunda ordem, havia se passado mais ou menos um século. Ou seja, 100 anos se passam e Noé vem a escutar novamente Deus dando mais uma ordem. Entra na arca, né? Noé ele vem e isso é muito interessante que a gente vai ver mais na frente sobre essa questão do tempo que se passou, né? Muitas vezes hoje em dia nós queremos viemos na reunião de oração, fazemos nossa oração a Deus e logo em seguida a gente abre os olhos. Será que Deus já me ouviu? Será que Deus já vai responder a minha oração? Cadê a resposta? Cadê a resposta de Deus? Né? Pensa só, com Noé você passou 100 anos até vir a conclusão da ordem de Deus, até vir aquilo que Deus havia dito a ele na primeira vez. Isso é interessante de pensarmos e trazer para a nossa vida, certo? Só que o que a gente também sabe sobre essa segunda ordem, que veio depois de 100 anos, depois da construção da arca, mas também veio 7 dias antes do dilúvio descer, né? A gente vê ali no versículo 4, né? Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, né? Então é interessante de ver disso a questão de que Deus estava falando, está se concluindo, mas ainda tem um tempo, né? E a gente vai ver o porquê desse tempo também, por que 7 dias antes, porque Deus havia dado esse detalhezinho também no meio de sua fala. A gente vê que também foi dada a Noé, essa ordem foi dada a Noé, mas incluía a sua família também. A gente viu ali, entra na arca tu e tua casa, certo? Ou seja, seus filhos, as mulheres de seus filhos, a sua mulher, entra junto com eles para a arca, né? E o interessante disso, de a gente ver, é que o detalhe disso é porque Deus nunca tratou os crentes como individuais, assim, é só você. Deus, a gente vê muito disso no Novo Testamento, né? Se tu aceitares Jesus Cristo, né? Confessa com a tua boca que tu e tua casa será salvo, né? Deus sempre trata os crentes como uma família, né? Sempre trata os crentes de uma forma coletiva, né? Isso assimila a questão de nós sermos descendentes da mesma raiz, né? Deus, de certa forma, para Deus,
É uma família só. Uma família na fé, a gente vê, isso fica muito mais claro, né, quando a gente traz um detalhe sobre Israel. Israel era uma família, certo? Era uma família de vários filhos, e dessa família veio uma geração enorme, mas era tratada como uma família. Também na questão lá na Páscoa, na primeira instituição da Páscoa no Egito, né? Não era só cada casinha para cada pessoa individual, cada um vai ter que matar um cordeiro, pegar o sangue, passar na porta, que daí vai ser por cada pessoa. Não, viu, a pessoa e sua casa, seus filhos, sua mulher, o sacerdote da casa deveria ir lá fazer aquilo, né? Então Deus sempre trata os crentes como seus filhos, como uma família, certo? Só que o interessante disso é que não anula a individualidade da salvação, né? Deus não quer falar, não, então se eu aceitei a Cristo, né, tenho a minha esposa, eu tenho meus filhos, então eles estão livres de tudo, né? Se eu aceitei, eles vão ir junto comigo para o céu, né? Não, a gente sabe que não há uma cordinha que as pessoas, quando a gente está indo para o céu, vai se segurar e vai junto, né? A individualidade da salvação não é anulada com isso, né? Cada um precisa conhecer a Cristo, precisa conhecer a Cristo para se submeter a Ele, se submeter à salvação por Ele, certo? Também mostra que o que fazemos afeta a família, os filhos, afeta os nossos vizinhos e a nossa igreja também, né? Isso é interessante do porquê, trazendo agora também para a nossa escola dominical, né? Questão de, por que eu devo levar meus filhos à escola dominical para aprender sobre a palavra de Deus, né? Não é porque eu conheci a Cristo que meus filhos não precisam conhecer também. E aqui na escola a gente tem uma dádiva de ter classes desde os 2 anos de idade. Crianças desde os 2 anos escutam sobre a palavra de Deus. Isso eu acho algo muito incrível. E que durante a palavra de Deus isso é muito necessário. Como a gente vê hoje, a nossa geração não está muito longe da geração de Noé, né? Nossa geração também está completamente depravada, né? A gente vê eu falo isso para os meus amigos de escola, vendo a vida deles que tem hoje, sabe? A questão é que desde pequenos, né, as crianças desde pequenas devem conhecer a Cristo, devem conhecer a palavra de Deus, devem conhecer esses detalhes da palavra de Deus, não histórias grandes, mas começar a conhecer cada vez mais, se aprofundar na palavra de Deus. Isso é um ponto a ser observado. Sobre a questão que afeta a nossa família, afeta os nossos filhos. Quando somos abençoados, né? Quando uma família, o sacerdote, ali, o pai, ele está com uma doença, né? E daí ele é curado. A família inteira não é abençoada por aquilo ali. As pessoas que estão ao redor não são contempladas com a vida do pai. Isso é muito claro para mim, eu queria que ficasse claro para vocês também essa questão da influência que o pai tem sobre a casa e a importância que o pai tem sobre a palavra de Deus também, né? Sobre conhecer a palavra de Deus, instruir a sua casa ao conhecimento da palavra de Deus, certo? Mas da mesma forma como quando somos abençoados, as pessoas ao redor são abençoadas também. O pecado também, quando entra na nossa vida, quando cometemos um pecado, ou isso também afeta as pessoas ao nosso redor, né? Quando cometemos, um exemplo assim, o pai, estou andando na rua, alguém me intimidou, alguém fez alguma coisa errada para mim, eu fui lá e matei essa pessoa, né? Aí, só que eu tinha uma família, eu tinha meus filhos, minha esposa, e eu que trazia o sustento para minha casa. Aí eu vou preso, a minha família também sofre com isso, né? E o interessante aqui na vida de Noé é essa questão de que, por ele estar ali obedecendo a Deus,
e sendo justo, né, diante daquela geração, a sua família, ela observa aquilo lá, seus filhos, ele vê Deus o abençoando pela sua ação, por ver que ele era justo, e eles são abençoados também por isso. Eles entram na arca, eles entram na única salvação que teria daquele extermínio mundial que haveria de acontecer, certo? Dando sequência, né, a razão pela qual Deus mandou que Noé entrasse na arca, né? Isso também é um ponto interessante a ser observado, que não foi porque Deus via que todas as... Não, perdão, vou recapitulando, né? A razão pela qual Deus ordena que Noé entrasse na arca era porque ele via e observava toda a geração, todas as pessoas que existiam no mundo atual, e ele só via uma pessoa justa. De todas as pessoas que existiam, não eram poucas, mas também não eram muitas como existem hoje em dia, mas ele via de todas aquelas pessoas, toda aquela descendência de Sete, completamente influenciado pela influência da serpente, e vê que só não era justo ali no meio. Isso é por isso, e essa questão de que Deus vem e escolhe a Noé, vem e fala: não, eu vejo que tu és justo, então escuta, me obedece, faz o que eu te mando, para que tu e tua casa sejam salvos, né? Isso é interessante de ver a questão de ser justo diante de Deus, né? Isso é um fato a ser observado e trazer para as nossas vidas também. Significava que Noé fazia o que era certo diante de Deus, né? E eu não, observando, né, esses relatos sobre aquela geração, eu acho que não ficava tão longe assim de fazer algo extraordinariamente grandioso e bondoso, porque pela forma que fala sobre a geração de Noé ser tão defasada na violência, no mal, na prostituição, no pecado, eu acredito que Noé, ele era justo pela forma que ele obedecia a Deus e que ele mantinha no seu coração a esperança e a fé no seu Deus, mas que não era tão, como eu posso dizer, algo tão longe do que nós podemos fazer hoje, né? A gente olha os heróis da fé, lê Hebreus e vê: nossa, né, Abraão era tão espiritual. Eu nunca vou conseguir. Paulo, né? Olha tantas coisas que Paulo fez. Mas nós hoje também podemos ser igual a esses grandes homens. Basta nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, né? Sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Basta termos isso intrínseco em nosso coração, buscarmos a Ele para nos parecermos cada vez com Ele, né? Isso não vai ser diferente de um Noé, né? De um Abraão, de um Isaac, certo? Dando sequência, né, a razão de Deus ter dado a ordem a Noé para ele entrar na arca, também era porque ele mostrava que era um homem cheio de fé e esperança na promessa feita a seu pai Adão, né? Isso, pela influência da serpente, eu creio que a promessa que Deus havia dado à mulher havia sido esquecida, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esse te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Eu acredito que ninguém lembrava disso. Isso daí era só uma história que o nosso bisavô, nosso tataravô contava, né? Mas aí não é, pela questão dele se mostrar justo diante de Deus, ele mostrava que Deus vai mandar um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça de serpente. Isso mostrava, as ações de Noé mostravam que ele tinha fé e a esperança na promessa de Deus. E dessa forma mostrava, e também pela pregação da justiça de Deus, mostrava que ele cria e tinha o seu coração na presença de Deus. E por isso mostrava a diferença dele daquela geração, certo? Dando sequência,
as características de Noé, né, que também é interessante nós vermos e trazermos para a nossa vida hoje, né. Noé, ele adorava a Deus conforme o modelo de Abel, oferecendo sacrifícios do melhor que ele tinha, né. A gente vê pela questão de que dele ser justo, dele manter essa fé e esperança em seu Deus, mostrava que ele também ele mantinha a tradição da sua família, né? Ele mantinha, Deus mostrou para o nosso pai Adão, né, lá no jardim, Gênesis 3:21, mostrou a forma que tinha que ser o sacrifício, pegando um justo, né, um cordeirinho, um animal, que não havia nada de nenhuma mácula, né, imaculado, matava. Aí passou para Abel. Abel fez o que? Fez um sacrifício digno do Senhor também, né, com um animal justo, perfeito, sacrificando ele a Deus. Noé da mesma forma trazia essa tradição também. Ele trazia essa forma certa de adorar a Deus. Com o tempo, muito claro foi que aquela geração havia se deturpado até nessa questão. Podemos sacrificar o nosso Deus, Beelzebu, né? Alguns deuses da época, eles haviam completamente sido distorcidos e influenciados pela serpente, até nessa adoração ao próprio Deus, a reverência ao Deus Criador. Eles não se lembravam mais nada de como fazer isso, né? E a diferença de Noé era de que não, se meu pai aprendeu isso, meu pai Adão viu isso vindo do próprio Deus, seu filho repetiu isso, seus descendentes também fazem a mesma coisa, eu também tenho que manter isso, né? Eu não tenho que mudar ali, pode ser um animalzinho pequeno, né, ou um animal impuro. Não, ele tinha que ser da forma que Deus tinha instituído, né? Da mesma forma hoje a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ter algumas mudanças, ela é tão velha, ela é tão antiga. Não, gente, é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela deve se manter fiel a Deus, né? Outra característica de Noé era de que ele guardava o dia de descanso, né? Uma das primeiras coisas que Deus faz depois de concluir a criação é ele descansar, né? Finalzinho do comecinho do capítulo 2 de Gênesis mostra isso. E mostra que também Noé, os capítulos anteriores, provava isso, né? Também guardava esse descanso como seu Deus havia mostrado, né? Dando sequência, ele também era casado com uma única mulher, diferente de sua geração. Isso é um ponto interessante de observar. Isso também diferenciava Noé. Ele era completamente diferenciado da sua geração. Isso mostrava pela sua pregação da justiça, pela sua obediência a um Deus que ele não via, que ele simplesmente escutou. Aí ele, não, eu vou obedecer esse meu Senhor, eu reconheço que esse é meu Deus. Isso diferenciava, era completamente diferenciado da sua geração, que a poligamia já era completamente declarada, não existia mais uma linha reta a se seguir no relacionamento, na adoração a Deus. Não havia mais nada, era simplesmente a libertinagem, né? Também a gente vê que Noé, ele era pregador da justiça, como Pedro nos informa. O pastor colocou alguns estudos atrás a questão de que Pedro fala sobre Noé também, e que ele afirmava de que Noé era um pregador da justiça de Deus, né? Ele não era só focado na construção da arca, mas ele trazia a pregação do juízo que Deus viria, né? E daí, por fim, a gente consegue ver que Noé andava com Deus, certo? E agora, em segundo lugar, né, nessa passagem, iremos ver que a determinação que Deus faz sobre os animais a serem embarcados na arca. Convido vocês a ler novamente o versículo 2 ao 4, né? De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e sua fêmea. Mas os animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea.
também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar as sementes sobre a face da terra. Certo? Que a gente, e isso é um detalhe também muito bom de se ver, porque quebra aquela ideia de que Moisés nas leis ele começou a tirar tudo da cabeça dele, né? Moisés, quando ele vai escrever as leis, foi Moisés que forjou as leis ali, escrevendo as pedras, né? Não, tudo que Deus falou a Moisés, tudo que Deus havia colocado como uma lei para o povo judeu já acontecia antes, já mostrava antes. E nessa questão de animais puros e impuros, a gente vai ver que eu achei um detalhe muito interessante para trazer para nós hoje, sobre a questão de que assim, né, Noé deveria encaminhar para a arca animais e aves de 2 em 2, certo? E o objetivo disso era para se conservar as sementes sobre a face da terra. Isso era para quê? E por que, né, que ele deveria conservar as sementes sobre a face da terra? Deus ele queria dar continuidade aos seres vivos que ele tinha feito, né? Como a gente sabe, o dilúvio ele viria para exterminar toda a terra, ele ia acabar com toda a vida na terra, certo? Então Deus precisava de uma forma para continuar a sua criação, certo? Isso, o interessante disso, né, e ali no versículo 8, 17, eu vou ler bem rapidinho, que fala assim: os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Isso daqui não lembra vocês de alguma ordem que Deus deu no começo de tudo? Lá em Gênesis 1, quando Deus termina de criar os animais, as aves, os répteis, tudo, ele pega e fala: sejam fecundos, se multipliquem, povoem a terra, certo? Deus, da mesma forma, ele vem assimilar lá no começo, mostrando que agora, depois do dilúvio, seria um novo marco, um novo começo. Agora Deus começaria tudo de novo, né? Continuando, para ter animais para sacrifícios no culto ao Senhor. Isso eu achei muito interessante, que ele fala ali sobre dos animais puros, 7 pares. Dos animais impuros, leva um par cada um, certo? Por quê? Porque eles precisavam ter animais para se alimentar durante o período dos 40 dias, e eles também continuariam a cultura dos sacrifícios, a forma de cultuar a Deus da forma certa, né, como Deus havia mostrado. Então por isso eles vêm, e essa ordem de Deus é detalhada sobre os animais desses que eu reconheço como puros, leva 7, tá? Eu acho que 5 não daria, né? Porque seus filhos comem bastante, então leva 7 para dar guardar um casal ali para daí sacrificar lá na frente, né? Então é muito interessante ver Deus já instituindo a questão do que é puro diante dele, do que é aceitável diante dele na questão do sacrifício e do que não é, né? Do que ele não reconhecia, não achava agradável ao seu povo se alimentar. A gente, com o pastor Marcos, a gente viu esses dias na aula sobre a questão do porquê um porco não é puro, né, diante do povo judeu, por que o porco não poderia servir de alimento, por quê? Aí foi o pastor Marcos, então, né, intelectual, então tem várias áreas de conhecimento, que ele trouxe a questão de algumas pesquisas mostrando sobre tantas doenças que vêm da carne do porco. Como a gente sabe, lá na época antiga, no Velho Testamento, não havia cientistas buscando, abrindo os animais. Olha só aqui uma bactéria diferente que pode fazer mal ao corpo humano. Não, eles simplesmente matavam e comiam. E Deus, já sabendo disso, ele pensava: não, essa carne aqui pode trazer algum mal para a saúde deles, então eu vou deixar de lado.
eu vou mostrar que isso aqui é impuro, não deve servir para comer. Isso é muito interessante sobre o cuidado de Deus com o seu povo, né? Dando continuidade, né, como eu falei, para servir de sacrifício, para o sacrifício ao culto ao Senhor, o que a linhagem dos setitas faziam, né? A linhagem de Sete, né? Aquilo que Abel havia seguido os passos de seu pai, aí Abel não dá continuidade à sua descendência, por seu irmão o assassinar, mas logo em seguida Sete vem, né, o novo filho de Adão e Eva, e continua a sequência de cultuar a Deus verdadeiramente, a forma de cultuar a Deus da forma certa, como ele havia mostrado no jardim, né? Então, isso mostrava a ligação de Noé com as suas raízes, né? Noé cultuando sua tradição familiar, né? E da mesma forma, como eu falei antes, como Adão observou e viu o próprio Deus fazendo lá no jardim, né? No ato pedagógico, como diria o Alex, né? No ato pedagógico de Deus, de pegar o animalzinho, colocar Adão e Eva sentadinhos na frente dele, mostrar, viu, esse animalzinho aqui, né? Ele fez alguma coisa de errado? Não. Ele machucou algum animalzinho lá no jardim? Não, Deus, não tem nada de errado. Aí Deus vai lá, cortou o pescoço dele, com o sangue derramando, falando para Adão e Eva, por causa do pecado de vocês, né? Esse animal teve que morrer, teve que derramar o sangue. Aí Deus tira a pele do animal para cobrir vocês, para cobrir o pecado de vocês, né? E daí Noé, observando isso, observando o que seus pais traziam, do porquê disso, né? Mostrava sua fé lá na frente, né? Assimilando ao Cordeiro de Deus que viria, né? Assimilando ao que Jesus viria fazer, né? Lembro que João Batista fala para Jesus quando ele vê: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Essa expressão era simplesmente assimilando para os cordeiros que eram sacrificados no Velho Testamento, mostrando que viria um cordeiro perfeito e seria sacrificado para cobrir o pecado do povo de Deus, né? Continuando, para que Noé e sua família tivessem o que comer para quando o dilúvio acabasse, como eu falei antes. O sentido de Deus dar a especificação de um par, né? Macho e fêmea leva lá para a arca, porque eu acho que vocês não vão viver só de salada, de semente, né? Eu, se fosse Noé, eu iria, se Deus falasse assim, né, tem só salada lá depois do dilúvio, né? Eu falaria, Deus, por favor, né, uma picanha, né, uma costelinha ali, só isso, né? Então, os animais que viriam a mais na arca serviriam para alimento também, né, no pós-dilúvio. E havia uma didática do porquê alguns animais e 7 pares de um só par, como eu falei, né, o fator de pureza de alguns animais para o alimento e sacrifício. Deus já instituindo isso e apontando lá para a lei em Levíticos, né? Por isso iriam em mais pares para servirem de alimento para o pós-dilúvio e servirem de sacrifício, né? Continuando, por que o aviso prévio de 7 dias? Né? Por que Deus vem e fala para Noé, né? 7 dias antes, ele vem falar, entra na arca que eu vou fechar, né? Entra na arca tu e tua casa. Só que daí ainda demora 7 dias, né? 7 dias para daí descer a chuva, descer os mares se abrirem tudo. Por que isso? Né? Por que Deus queria 7 dias antes? Era um tempo necessário para carregar a arca, carregar os animais e tudo isso, certo? Era 7 dias para Deus direcionar todas as espécies para a arca, né? Deus levar os animais, carregar com alimentos para os animais, carregar os animais, deixar tudo ajeitadinho para enfim vir o dilúvio. O tempo também de luto pelo mundo que iria perecer, né? A gente bem sabe que Noé, eu creio que Noé não vivia simplesmente com a sua família. Ele tinha conhecidos, tinha amigos na sociedade,
por mais que eles eram depravados, né, completamente corrompidos com o pecado, então ele sentiria uma dor. Seus filhos também, provavelmente, também cresceram ao redor da sociedade. Então eles tinham esse apreço por algumas pessoas de lá, mas porque não seguiram a palavra da justiça, não creram na palavra da justiça de Noé, eles iriam perecer. E isso também viria como uma dor para Noé e sua família, né? Também uma última chance para aquela geração, mostrando a misericórdia de Deus para com o povo, né? Sabendo que Deus ainda estava dando o aviso prévio é simplesmente aquela questão de, viu, observa bem isso daí, viu, dá mais foca bem nisso daí, foca nessa palavra que Noé está falando para vocês, escuta bem, né? Deus ele estava completamente furioso com aquela depravação, com o pecado completamente esbanjado na sociedade, mas ele tinha um apreço pelo seu povo, ele tinha um apreço pelos seus filhos, né? Então isso serviria também como mostrando a misericórdia de Deus. E então começava a embarcar os animais também, né? O relato da obediência fiel de Noé, né? Esse daqui é o terceiro ponto desse capítulo, desse versículo, que é interessante. Vamos lá para do versículo 5 ao 10. Não sei como está o tempo aí. 5 ao 10. E tudo fez Noé, segundo o que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e as aves e todo o réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca, e de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então aí a gente vê que a obediência de Noé, ela foi exata e precisa, né? Por quê? Porque Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado, né? Ele lá atrás, sem nenhum resquício, sem nenhum precedente de chuva na terra, ele começa a construir uma embarcação enorme no meio do deserto, né? Isso mostrava a sua... Deus mandou, eu vou fazer do jeito que Deus mandou. Ah, Deus, mas não tenho que procurar um lugar mais na margem, assim, perto do mar, que daí já fica mais fácil. Não. Aonde ele estava, Deus falou, faz aí mesmo. Comece a construir essa arca, do jeito que eu te falar. Então mostrava a precisão e a exatidão da obediência de Noé, né? Ele fazia com precisão, como eu falei. Moisés enfatiza isso para os israelitas, porque, lembrando novamente o contexto do livro de Gênesis, né? O povo estava prestes a entrar na terra prometida, né? Os israelitas estavam ali sendo, mais uma vez, conhecendo a sua história para se lembrar, opa, não, nós somos o povo de Deus, nós devemos ser obedientes a Deus lá na nossa terra, quando entrarmos lá. E Moisés enfatiza essa questão para mostrar para eles, o seu descendente era assim, vocês também devem ser assim, né? Porque eles estavam também recebendo a lei de Deus que iriam entrar na terra, né? Eles estavam prestes ali, logo para entrar na terra. E a condição para eles permanecerem era que eles obedecessem a palavra de Deus. Moisés ele enfatiza essa obediência, fidelidade, para mostrar para o povo, viu? Para vocês permanecer lá, para Deus abençoar vocês lá, vocês devem obedecer a palavra de Deus, né? Vocês devem obedecer ao seu Deus, né? Vocês são o povo de Deus. Continuando, Noé é colocado como exemplo de obediência da aliança e do pacto, né? Porque ele fez tudo como Deus mandou, né? Como eu falei antes, ele não acrescentou uma vírgula, não falou, eu vou fazer, mas depois de uma semana,
eu vou fazer depois do meu sono. Não, Noé ele fez com exatidão, né? A obediência de Noé, ela não esmoreceu com os anos. Isso também eu acho muito legal na história de Noé. Que ele pegou, ele demorou 100 anos para isso. 100 anos. E durante esses 100 anos, durante a sua velhice, ele não pegou e falou: estou cansado hoje. Poxa Deus, já se passou 50 anos, né? Eu acho que não vai vir. Não. Durante o tempo ele sempre se manteve fiel. Ele falou: não, meu Deus falou que vai vir, eu vou terminar isso aqui, vai vir, porque o meu Deus falou. Mostra o quão grande era a obediência de Noé, né? Ele recebeu a ordem do dilúvio com 50 anos, como eu falei. Você passou 100 anos, a velhice não enfraqueceu o seu propósito, né? Ele sabia: não, Deus me deu essa ordem, eu vou cumprir essa ordem, né? Deus está me falando, tenho que seguir, eu vou seguir. Não teve desânimo nem fraqueza, mas ele perseverou obedecendo a Deus. E nós, né? Como que hoje em dia nós obedecemos a Deus, né? Nós muitas vezes, como eu falei antes, né, trazendo o exemplo da oração, né? Nós oramos, logo em seguida, poxa, cadê a resposta da oração, né? Já está vindo aí, Deus, né? A gente tá certo, nossas gerações também, cada vez sendo mais acelerado alguns processos, mas Deus continua sendo o mesmo, né? Deus continua sendo o mesmo na questão de que, eu vou fazer. Teu propósito é esse? Eu vou fazer. Agora, se acalma, né? Descanse em mim. Deus ele é muito didático nessa questão de esperar, de se acalmar, de não ser ansioso, né? A obediência de Noé era baseada na fé, como no versículo 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, né? A questão de que Noé, eles entraram antes de começar o dilúvio. Isso mostrava, imagina quantas pessoas. Eu acredito que durante algum dia, assim, o pessoal, vamos se reunir, vamos lá visitar Noé. Aí se reuniu em volta da embarcação e começava a esculachar Noé, né? Nossa, agora eu vou morrer aí dentro, né? Bom que já fizeram um caixão aí, né? Caixãozão de madeira, né? O pessoal, isso mostrava o quão grande era a fé de Noé na ordem do seu Deus. Ele entrar antes de uma embarcação no meio do deserto, sem nenhuma chuva, nem um pingo de nuvem escura no céu. Pensa, era um deserto lá no meio. E ele entra naquela embarcação e fala: não, Deus está falando que está vindo. Tem 7 dias ele, então eu vou esperar, né? Já embarcou, já está tudo certo, então eu vou esperar a conclusão da ordem do meu Deus, né? Sem precedentes, né? Como eu falei, na história ali, fala que antes disso não havia chovido nenhuma vez. Antes do dilúvio vir, era como se Deus estivesse segurando as nuvens assim, né? Estivesse barrando a chuva de descer. Estava lá segurando tudo, né? Deus estava lá, porque não havia chovido antes. Lá em Gênesis fala sobre a questão de que, então como é que era cultivado o solo? Falava que ele subia um orvalho da terra. Era a única umidade que tinha para dar alimento às sementes. Era a única coisa que tinha, não havia chuva, né? E não é mesmo assim, vai lá e obedece a Deus, falando: não, vai chover, vocês vão cair numa grande enchente, se arrependam, né? Pregando isso. E por isso que ele era tido como louco na sua sociedade, né? O tempo todo Noé estava obedecendo pela fé, não tendo nenhuma nuvem no céu, como eu falei antes. Ele entra na arca com a sua família, mostrando que a sua fé era segura e verdadeira. E assim, 7 dias depois dele receber a ordem de entrada da arca, o dilúvio veio, né? Mostrando que a ordem de Deus iria concluir verdadeiramente, né? Dando sequência, e assim, 7 dias depois veio o dilúvio. Muitas vezes queremos o contrário, né? Agora trazendo uma aplicação para nós, né? Às vezes nós queremos ver o dilúvio antes,
para daí crer, né? Trazendo para nós observarmos, né? Muitas vezes nós pedimos eu, quando era criança, eu pedia muito isso para Deus, né? Eu ia orar e eu falava assim: Deus, se for você mesmo, faz cair um galho agora, né? Eu ficava, não é de Deus, né? Então, Deus, minha mãe falou para mim lavar a louça, né? Então, se for mesmo da tua vontade, Senhor, que quebra o vidro da janela, né? E não aconteceu, né? É muito do ser humano isso, da questão de querer ver primeiro o sobrenatural, para daí, opa, é verdade, Deus existe, né? Não, a fé, ela vem das coisas que não se veem, né? A fé, é crer naquilo que você não vê, né? E é por isso que é tão grande a história de Noé, né? Noé é conhecido hoje, ele está na Bíblia, na palavra de Deus, a história da vida dele. Pensa o quão grande foi a fé desse homem, né? E quão grande pode ser a nossa fé hoje, de não querermos ser igual a Tomé, né? De que, não, essas mulheres aí são tudo loucas, né? Viram alguma coisa, lá viram uma luz e agora estão falando que Jesus ressuscitou, né? Não, meu mestre está lá na tumba ainda, ele não vai voltar. Aí Jesus aparece no meio, ele fica paralisado, né? Aí Jesus vem e fala: não, então você estava duvidando que era eu, então toque aqui nas feridas, né? Tomé vai lá, toca nas feridas e fala: poxa, é mesmo, Jesus ressuscitou, né? Muitas vezes nós queremos ser assim, nós temos essa coisa no nosso coração, do ser humano, pecador, de não ter um pé atrás sempre, né? Não, mas será mesmo que Deus está falando para mim falar de Jesus para aquela pessoa? Deus, se é mesmo, faz que aquela pessoa venha falar comigo, né? Não, gente. Deus, a fé do cristão deve ser baseada em Deus. Deve ser baseada nessa questão de que é do meu coração, Deus está falando comigo, eu tenho que falar com Ele. Eu tenho que me aproximar dele para conhecer o que ele está falando comigo, né? E como que nós nos aproximamos de Deus para conhecer o que Ele quer falar comigo? Através da palavra dele, né? Por isso que é muito colocado aqui na escola bíblica dominical, né? Questão da leitura bíblica diária, questão da oração. A Bíblia é Deus falando conosco, e a oração é nós falando com Ele. A intimidade com Deus é uma coisa que deve ser uma regra na vida do cristão, né? Você não conhece, você não compartilha coisas com alguém que você não conhece, que você não tem intimidade. Um casal, um homem e uma mulher, eles compartilham coisas de grande valor, né, entre a sua relação, certo? Mas porque eles são íntimos, porque eles se conhecem, porque eles conhecem o defeito um do outro, eles conhecem me fugiu a palavra, de defeito, a qualidade do outro, né? Então, a intimidade é algo importante na vida do cristão. Nós devemos conhecer a Deus através da palavra dele, nós devemos nos conversar com Ele através da oração, para termos uma vida cada vez mais próxima dele, para termos uma vida como Noé, né? Noé praticava a palavra de Deus, ele praticava a tradição da sua família, e por isso que ele era próximo de Deus, por isso que ele andava com Deus, porque ele guardava os seus mandamentos, ele guardava aquilo que Deus havia falado para os seus pais. Da mesma forma, nós temos a palavra de Deus completa agora, né? Está lá na nossa gaveta em casa, está no nosso celular agora, cada vez mais fácil, né? Mas a gente muitas vezes não guardamos a palavra de Deus, nem lemos, só lembramos dela de trazer no domingo de manhã, no domingo à noite, né? Para acompanhar a palavra. Mas nós devemos conhecer ela diariamente, nós devemos conhecer a Deus como um amigo próximo, nós devemos ter essa intimidade com Deus, como Noé, né? Nós queremos ver o dilúvio, né? Como eu falei, mas isso não é a natureza da fé. A fé é a certeza de coisas que não se vêem, né? Então, para finalizar, né, essa questão da vida de Noé,
nós devemos observar a vida dele e trazer os pontos para as nossas vidas também. Nós não devemos estudar a palavra de Deus aqui só, não, que legal, né? Nossa, que palavra boa que o pastor trouxe no domingo à noite, né? Que bom. E no segunda de manhã esquecer daquilo, né? Ele falou, né? Só vem aqui e fala sobre a palavra de Deus, né? A gente só tem que escutar, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não, nós devemos guardar no coração. Salmo 119, 11 fala que guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, né? O cristão, ele deve estar cada vez mais próximo de Deus, guardando as suas palavras, guardando os seus mandamentos, para não pecar contra Ele, para não se tornar como longe de Deus, né? Conhece Jonas, né? Jonas, ele conhecia, a história de Jonas é muito interessante nesse ponto, sobre a questão de que eu conheço a Deus, Jonas era tão crente em Deus que ele não vai falar em Nínive, porque ele sabia que as pessoas iam se converter por causa do propósito de Deus. Deus vem e fala para Jonas, vai lá e fala em Nínive, que as pessoas são muito pecadoras lá, elas precisam ouvir a palavra da justiça e elas precisam se converter. Jonas, ele tinha uma mágoa no coração, porque os ninivitas, eles muito provavelmente mataram os seus descendentes, né? Os descendentes daquelas pessoas eram inimigos do povo de Deus. E Jonas fala, eu não vou falar lá. Daí Jonas foge. Aí Deus fala, né? Veio um peixe, um grande peixe. Jonas passa lá na barriga do peixe alguns dias, pensando, né, o cantinho do pensamento de Jonas. Aí ele pega e volta, né, cuspindo na costa dele. Aí eu imagino assim que Jonas, ele vai falando assim para o povo está passando assim na rua e fala, né, se arrependa, viu, você é pecador, se arrependa, né? Baixinho, ele estava falando, ele estava cumprindo, e as pessoas escutavam, que? Se arrependa. E as pessoas se arrependeram, houve um grande avivamento em Nínive, e ele pega e fala, poxa, né, Deus é Deus, né? Nós temos que ter essa fé no nosso coração de que o que a palavra de Deus fala, nós devemos seguir. O que Deus fala, o que Deus está querendo mostrar na minha vida hoje, qual o pecado que Deus quer que eu largue. Deus está falando, a mentira é pecado, então eu devo largar isso. Mas Deus, me faz um bem mentir, às vezes me traz algum bem no meu negócio, às vezes eu consigo criar uma intimidade com a pessoa através de uma mentira, mas é pecado, né? Nós devemos conhecer a palavra de Deus para não nos afastarmos do caminho dele. Como Noé fez, ele era tão próximo de Deus, andava tanto com Deus, que foi abençoado como a única família a se salvar de um grande extermínio na terra. Então, era essa a mensagem que eu queria trazer hoje, irmãos, né? Uma mensagem, uma oportunidade que o pastor deu aí, e para a gente se preparar no empenho, né? E eu peço também a oração de vocês, pelos estudantes, né, os alunos do empenho, que precisamos cada vez mais nos preparar para o campo que iremos ter. Amém? Então, vou fazer mais uma oração. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Deus, pela sua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo Senhor ter se revelado a nós, ó Deus. Te damos graças, ó Pai, por suas misericórdias serem sem fim, ó Deus. Pelo Senhor ter tido a maior misericórdia, entregando o seu Filho lá na cruz, no nosso lugar. Queremos estar te pedindo, ó Pai, perdão pelos pecados que cometemos contra Ti, e que o Senhor possa estar cada vez mais nos aproximando de Ti, ó Pai, colocando em nossos corações um avivamento vindo do Senhor, de busca da palavra, de uma vida de oração íntegra, ó Pai. Que venhamos observar esses homens, né, que estão na Bíblia, Noé, que andava com o Senhor, que tinha uma fé tão reta no Senhor, ó Pai, uma esperança tão grande na palavra do Senhor.
Que essa mensagem possa entrar em nossos corações e fazer morada, Pai. Que possamos estar cada vez mais certos da nossa salvação em Cristo Jesus, mas que não venhamos a nos esquecer da palavra dele, Pai. Que venhamos estar cada vez mais próximos do Senhor e da sua palavra. E que o Senhor possa estar conosco ainda essa semana e que venhamos, ó Pai, estar contigo no domingo à noite, prestando o culto da adoração a Ti. Senhor, te peço, Pai, esteja conosco. Em nome santo do Seu Filho Jesus, oramos. Amém.